Opa, e aí, beleza, pessoal? Cronos aqui. Partiu mais um vídeo, pessoal. Atendendo ao pedido do senhor Santana Filho, ele pediu para que mostrasse um gatilho que tivesse dado stop e os motivos que ocasionariam esse stop, que explicasse por que aconteceria stop, certo? Partiu vinheta. Então, pessoal, é bem simples isso aí, senhor Santana. Antes de mais nada, a gente precisa entender a ação do preço, né? O que o preço está fazendo. Então, se o mercado tiver numa tendência de baixa, eu não percebo que está acontecendo uma paralisação no rompimento de fundo, pode ser que eu venha a continuar a querer fazer essas vendas aqui, ó. Em um momento desse ele vai dar um gatilho, o mercado não vai andar tanto, o senhor às vezes está esperando para chegar aqui, o mercado não vai andar tanto e vai partir para o outro lado. Então, a ação, o movimento do preço, a gente tem que saber o que ele está fazendo. Porque se a gente percebe que houve uma consolidação, certo? É melhor que eu opere a favor dessa tendência que havia no mercado, ou seja, de baixa, procurando sempre essa extremidade para fazer a venda. Se quiser fazer de uma forma conservadora, é buscar metade desse caminho. Ele está caindo. E vou mostrar para vocês no gráfico como que é interessante isso. Então, ele está caindo aqui. De repente, eu percebo que ele ficou consolidado entre esse topo e esse fundo. Se eu fizer uma venda aqui, quando eu der um gatilho de venda, a primeira coisa que eu tenho que pensar é o seguinte: nesta região de subida, aonde que eu tenho o meu mais próximo gatilho daqui? Vamos supor que você tivesse um candle aqui, verdinho, e mais um verdinho dando o gatilho, certo? E o gatilho seria esse verdinho aqui. Então, a zona da sua venda ali em cima, essa zona de venda aqui, o senhor tem que pensar assim: até onde pode ir essa minha venda? Até a próxima zona de gatilho aqui embaixo. Ele pode muitas vezes tocar aqui. Isso aqui já se considera o alvo, porque o alvo é a região de valor. Perfeito? Então vamos lá no gráfico para ver o que poderia acontecer no dia 10, né? No caso aqui eu estou falando já no dia 11, então aqui é referente ao dia 10. Então vamos lá, olha só. No dia 9, ele nos deixou esse topo e uma consolidação que estava acontecendo aqui. Simples, né? Tocou, não passou. Tocou aqui, não passou. Não conseguiu passar. Então, é uma região que a gente está percebendo que é uma região onde o preço não passa. E aqui embaixo havia esse fundo e havia esse outro fundo. Por que marcar esse outro fundo? Vamos ali esmiuçar. Tirar essa linha. Tirar essa linha. Então nós tínhamos aqui, ó, esse movimento esse movimento que o preço fez, ó. Certo? Veio aqui, bateu aqui e aqui em cima nós já tínhamos uma resistência praticamente confirmada. Como que se confirma uma resistência, gente? Não é simplesmente porque tem esse topo aqui, ó, que eu vou considerar aqui uma resistência. É preciso, anotem isso, é preciso que o mercado entre nesta região pelo menos mais uma vez, faça seu teste e comece a cair. Quando acontece esse topo duplo, significa que essa região eu posso considerar uma região de resistência. Beleza? Então não é qualquer topo que é resistência, não é qualquer fundo que é resistência. Isso é muito importante que vocês saibam. Por exemplo, eu posso considerar apenas porque tenho esse fundo como resistência, ou suporte, perdão, como suporte? Não. Eu tenho ele como um fundo e como um possível alvo. Se o mercado reverte aqui, ele se torna um alvo. Se o mercado lá na frente desce aqui e não rompe, e começa a subir de novo na sua estrutura criando uma estrutura de alta, começa a subir de novo, posso considerar isso aqui como um
um suporte? Sim, aí você pode considerar como suporte. Então, o mercado tem que ter feito o teste pelo menos 2 vezes naquela região, negado e procurado um outro rumo. Perfeito? Então, olha só. Aqui, percebo que o mercado vem, torna a subir, sente essa região que já estava confirmada aqui com esse topo, volta a descer. Então, nós estamos vendo o que aqui? Topo, topo, fundo, um fundo mais alto. Outro fundo mais alto e um topinho um pouco mais alto. Então, estamos tendo aqui, mesmo que muito fraco, topos ascendentes e fundos ascendentes. Está respeitando uma região, porém, ó, topo, topo, topo. De repente, ele começou a querer engrenar em fazer fundos mais altos e topos mais altos. Então, marcado para o dia, essa região aqui. Pronto. Essa região aqui, ó. Esse gatilho que foi mais embaixo. O mercado entra e volta a subir. E a outra região aqui, ó. Aqui, ó. Essa aqui é outra região. Pessoal, pedir para que quem não estiver inscrito no canal, se inscreva no canal. Compartilhe o vídeo aí para mais amigos aí que tenham interesse nesse tipo de assunto. Clica no sininho para ativar e receber notificação e deixa um like, beleza? Bora lá, vamos continuar. Então, amanheceu o dia com esta resistência, com este suporte e um fundo aqui que, se romper esse suporte, ele viria para testar esse fundo. Se ele testasse esse fundo e voltar a subir, aqui se tornaria então o nosso suporte, beleza? Onde teria esse topo e esse fundo, e o mercado rompendo um deles teria novos alvos. Se ele chega aqui e trava e começa a cair, aqui se torna então uma zona de resistência. Por hora nós temos essa zona de resistência e aqui em cima um alvo, beleza? Se ele rompe essa zona, tem tudo para vir aqui porque é o próximo alvo, beleza? Então olha só, o dia amanhece e se a gente for contabilizar a região de topo, que foi o último topinho que o mercado deixou para a gente, aqui ó, essa região, o mercado já amanhece dando um gatilho de venda. Percebe? Volta, dá o gatilho tipo 3 e do gatilho tipo 3 ele vem testar esse fundo. Esse fundo era o próximo alvo da venda lá de cima. Ele estava consolidado. Estava aqui nesse range aqui, né? Finalizou o dia, subo lá, espero se ele vai romper aqui, vai buscar o próximo e deixa ali. E o fundo era esse aqui mesmo. Então o mercado chega no fundo. Perceba que ele dá um gatilho bem aqui, ó. Se você for utilizar aquele gatilho como padrão, este candle seria o candle de stop desse fundo. O mercado não chega a romper o candle de stop. Entra na região de valor, sente e vai embora. Você vê que aqui fala assim, ah, foi gatilho tipo 1. Foi embora, né? Esse gatilho tipo 1, na verdade, ele está entrelaçado com isso aqui, ó. Com isso aqui. Então, o primeiro alvo que ele vai vir testar é essa região de topo aqui, ó. Rompeu essa região, aí ele vai vir para testar esse próximo aqui. Porque não tem fundos referência um movimento tão pequeno. O movimento está fazendo isso aqui, ó. Venda em cima, compra embaixo. Agora, pensando assim, um candle gatilho que desce o stop. Eu dei uma analisada nesse dia aqui e poderíamos dizer que este candle aqui, ó, esse rapazinho aqui, ó, seria um candle que teria dado stop. Stop. Stop, simplesmente stop. Por quê? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Ah, aqui deu um gatilho. Perfeito. Você vai ter que entrar vendido e vai ter que se contentar com este fundo. Por que com esse fundo? Porque o mercado aqui, ó, ele mudou a polaridade. Então você não pode pensar que você vai fazer uma venda aqui e o mercado vai vir para testar aqui. Ele não tem essa obrigação. Entende? Ele não tem essa obrigação de chegar, vir aqui e testar aqui. Não, ele não tem essa obrigação. A gente trata o mercado, vamos dizer assim, o que poderia fazer que ele viesse aqui é que ele criasse uma estrutura
de queda. Então, criando essa estrutura de queda e tendo rompido esse fundo aqui, ó, a primeira coisa que ele faz não é um fundo referência. Preste atenção, pessoal. A primeira coisa que o mercado vai tentar fazer é um fundo referência. Se ele romper este fundo referência, a próxima de região de valor, consequentemente, seria essa. Aí sim dá para acreditar que o mercado viria aqui. Perfeito? Agora, só porque ele deu um gatilho de venda, você pensar que ele vai vir, ele virá? Não, não. Não podemos pensar assim. Aí você vai dizer, né? Nós não vendemos no topo para buscar o fundo e compramos no fundo para buscar o topo? É. Qual que é a tendência do momento aqui? Qual que é a tendência desse momento aqui, ó? Não havia tendência. Havia uma consolidação. Então, consolidação não é tendência. Está lateralizado ao mercado. Então, ele rompe um pouco o topo, chega a dar esse gatilho de venda, acaba criando um gatilho invertido, né? Aqui, ó. Gatilho invertido. Um gatilho de reversão, ou seja, ele vai deixar de cair, vai buscar em pontos mais elevados. Mas eu já sei que rompeu uma estrutura. Então, o que nos faz tomar stop em um gatilho, primeiro, é não compreender que este ponto aqui, ó, querendo ou não, é meu primeiro ponto. Eu não tenho estrutura quebrada nem nada, tenho apenas um gatilho. Então, o gatilho vem, subiu e fez isso aqui. Quando ele subir aqui de novo para pegar operações, aqui é o candle referência e aqui é o candle gatilho que desceu até aqui. Ele vem para testar esse fundo, ele não tem estrutura de rompimento ainda. Então, esse fundo aqui sempre vai ser o primeiro alvo. Tanto na tendência maior, se você for olhar assim para operar, perfeito? Quando a gente traça aqui, tem esse fundo aqui, esse topo foi rompido, ele não pode, ele vai vir testar esse fundo, beleza. Então, eu sei que se ele chegar a criar uma estrutura de baixa, ele vai ter 2 pontos para testar. Como aqui, ó, ele criou uma estrutura de baixa, veja como é diferente, ó, ele criou uma estrutura de baixa, então ele vai procurar os pontos de valor. Ele vai procurar os pontos de valor. E nesses pontos de valor é onde a gente vai estar guardando para acontecer uma reversão da tendência. A reversão ela sempre vai mostrar, ó, foi lá. Onde que eu espero essa volta? Pouco a gente chega nesse horário do dia aqui, a gente vai esperar sempre no fundo, né? Então vamos lá, ó. Estávamos aqui no gatilho. Deu gatilho de venda. Entrou vendido? O fundo é seu primeiro alvo. Deu alvo, deu um gatilho reverso. O mercado pode querer continuar subindo, buscar no ponto mais alto. Essa operação aqui já era para estar encerrada. Não quis encerrar ela. Surgiram novas oportunidades aqui na frente. Por que surge essa oportunidade, gente? Porque essa região de valor aqui, ó, analisa. Isso aqui não seria um candle gatilho de compra? Se você for ver, o mercado desceu, tem um gatilho de compra. Primeira coisa que o mercado vai fazer é testar essa região aqui do referência, certo? Então, se o mercado dá um gatilho reverso para você, quando ele voltar aqui, ó, sai no 0 a 0 e espera um novo gatilho de venda para ver se o mercado vai realmente continuar descendo e respeitando essa consolidação. Ele chega aqui, ó, dá novamente um gatilho de venda. Tá vendo o gatilho de venda? Volta. Você pega nesse ponto, vamos supor que tivesse vendido nesse ponto, ó. Aqui é como se fosse o gatilho tipo 3, então daqui ele tem que simplesmente cair. Para vir testar o fundo ou o que for. Mas veja, aqui já temos um fundo. Tá vendo esse cliente aqui, ó? Cliente não, esse rapazinho aqui, ó. Esse rapazinho aqui é o referência aqui embaixo. Ninguém tá rompendo esse fundo. Se ninguém tá rompendo esse fundo, você fazer essa venda aqui, ó, pode realmente te trazer um stop loss. Por isso é importante sempre a quebra da estrutura. Ou você fazer vendas em locais de alvo, desde que ele não rompa o alvo. De preferência. O mercado continua subindo, ó. Deu um gatilho de venda, veio. Veja como ele testa o fundo desse gatilho aqui, ó. Só entraria vendido aqui, ó, mesmo assim, veio aqui e testou o fundinho do gatilho. E veja que o mercado está subindo. Como você saberia que esse gatilho chegaria aqui, ó? Esse é um detalhe muito importante.
Como você saberia que esse gatilho chegaria aqui e poderia travar aqui? Eu vou mostrar para vocês. Isso não é difícil. Quando ele desceu aqui, ó, ele deixou essa micro-região aqui, ó, quem é do gatilho ou quem é do referência, foi rompido por esse rapaz aqui. Então, esse aqui é o gatilho desse momento aqui, um gatilho de compra. Então, ficou isso aqui, certo? Como uma zona. O mercado rompe, tá vendo? Quando ele rompe isso aqui, ele deixou um outro ponto e um novo gatilhozinho na micromovimentação. Ó, rompeu a mínima desse candle aqui, ó, certo? Então eu tenho esse fundo. Quando esse fundo sofre isso aqui, ele está sofrendo um gatilho de compra. Então esse ponto aqui que eu tinha um gatilho de compra, que era essa região todinha aqui, ó, agora tem um novo ponto aqui. Compreende esse candle referência com esse candle gatilho. Perfeito? Então você vê como que eles vêm, batem, voltam para testar. Então tem essa região. É uma região, micro-região. Dentro dessa movimentação aqui, ó, é o que o mercado está fazendo. Ele volta, não rompe mínimas, sobe, rompe topo. Rompeu o topo. Qual é o ponto que ele pode vir testar aqui embaixo, que é o primeiro ponto onde o mercado pode segurar? No primeiro gatilho, do jeito que eu expliquei no começo. Então, esse gatilho, isso que eu estou mostrando para vocês, gente, você fizer uma venda em qualquer lugar, apareceu um gatilho, você tem que saber qual é o alvo daquilo. Eu demorei muito tempo para descobrir esse lance. Ele deu um gatilho de venda aqui, ó, ele tem um alvo específico. E no caso, é a primeira região de valor. Gatilho com o referência. Aliás, gatilho aqui, né? Com o referência. Testou, não consegue romper essa região. Agora eu tenho uma nova região, que é esse candle grandão aqui, que é o gatilho dessa região aqui, ó, desse referência aqui. Então, vou fazer com duas linhas aqui, ó. Linhazinha do fundo e linhazinha do gatilho. O mercado volta. Se você for pensar nesta venda aqui, ó, você tem que pensar no máximo aqui, porque ele já está dentro de uma região. Ele já veio, tocou na região. Voltou mais fundo, é melhor você pensar nessa compra, porque você está dentro de um gatilho de compra. Mas você quer fazer a venda. A sua venda, vamos supor que o mercado chegasse aqui e aparecesse um gatilho de venda, você até poderia pensar nessa região se ela fosse a próxima. Então, quando ela é muito próxima e dá gatilho de venda, você está já trabalhando dentro de uma região que o mercado está tentando subir. Então, você não pode pensar em fazer essa venda aqui e imaginar que o mercado vai romper. Ele não deu sinal para você de que vai romper nada, certo? Só deu um gatilho de venda. Então, o que nos faz tomar um stop é a gente criar uma expectativa muito grande. Porque se isso aqui é um trade de expectativa, isso não é um trade confirmado, é de expectativa. Ora, pois, a expectativa tem que ter a expectativa mais conservadora possível. Eu tenho todo esse range aqui de um candle referência com um gatilho. Minha melhor das melhores expectativas seria os 50% dele. E nem isso o mercado chegou. Então, se você utilizar o quadrante lá, o primeiro alvo seria pelo menos aqui no 25%. Então, beleza. Então, no máximo aqui vai ser. Então, no máximo aqui vai ser. Não dá para você ter um sucesso nessa questão de trade se você não perceber essa questão de alvo. Então vamos continuar. Para cima, o mercado deu então esse gatilho aqui, ó, com esse fundo aqui. Certo? Isso aqui é uma região. Tranquilo. Ah, mas tem a região de venda. Eu não posso ficar olhando a região de venda, por quê? Porque o mercado está subindo. Eu só vou olhar regiões de compra, a não ser que ele rompa uma região de venda. Por exemplo, ele rompeu aqui essa região de venda, ele veio protestar, compreendia no próprio candle gatilho, aqui, ó, gatilhão. Então vamos continuar vendo esses gatilhos de compra. O mercado vem, não rompe, dá novamente um gatilho de compra. Qual que é o alvo desta compra? Poderíamos dizer que o alvo desta compra, ele já está batendo no alvo, mas vamos colocar um alvo bem bacana. Como eu falo, na tendência, você pode colocar o candle referência como alvo. Então, aqui, você tendo feito uma entrada,
O primeiro alvo é essa região aqui. O que te faz tomar stop, então? É não compreender os alvos do movimento. Quando ele subiu aqui, olha, seu Santana, preste atenção nisso, olha só. Subiu, ele não criou um fundo aqui, ó. Criou esse fundo, então desceu, subiu. Esse fundo aqui, esse gatilho, ele sofre esse candle referência aqui, ó, ele sofre um gatilho. Tá aqui, ó. Então, esta é uma região. Estávamos aqui embaixo como uma região, micro-região. Essa região subiu. Está trabalhando agora com esse gatilho aqui, ó. Estou mostrando isso para o senhor ver que deu um gatilho de venda aqui. Só toma o stop se não entender qual é a próxima região de valor, que é onde o mercado vai. Você está fazendo contra-tendência. Subiu, deixa eu marcar aqui. Olha só. Gatilho. Veio aqui no melhor ponto aqui dessa venda. E qual seria seu alvo? Aqui, essa região aqui, ó. Gatilho desse fundinho aqui, ó. Beleza? Então, essa aqui é a região. Essa é a região. Se traça um quadrante aqui dentro, não sei se daria no 25%, mas ó, 25% é um bom alvo. Dentro dessa região de gatilho, 25% é um bom alvo. Beleza? Então vamos continuar. Esse gatilho de venda não seria stop. Quando o mercado vem descendo aqui, ó, ele novamente cria esse candle. E esse gatilhão aqui, ó, do tamanho do elefante aqui, quase, né? Esse referência. E esse aqui é o gatilhão. Olha só. Não vou nem olhar a questão de topos aqui, tá? Vou olhar isso aqui. Então, é uma região onde, se o mercado der uma venda... Opa, gatilho de venda. Só vê até aqui, ó. Pum. Bateu aqui, sentiu o drama. Esse rapaz aqui é forte. Tentou subir de novo. Deu novamente um gatilho de venda. Deu gatilho de venda, ele vai vir aqui de novo nessa região. Se ele vai romper, eu não sei. Tudo depende do que vai acontecer aqui embaixo. Entende? Então, se der um gatilho aqui, você tem que saber qual é o próximo gatilho, que essa venda é onde ela vem buscar. Entendeu isso? Cara, fica muito fácil de você não tomar stop. E você entender, não ter muitas... Quando fizer um trade de expectativa, que saiba a expectativa. Que nem aqui, deu um gatilho de compra. Qual que é a próxima região? É esse topo aqui, ó. Então você não pode ter uma expectativa muito alta. No máximo aqui, os 25%, né? O quadrante desse candle aqui. Vou falar 25% para poder ter um ponto matemático. Eu gosto de coisa, né, que possa trazer para a gente assim uma objetividade. Então, eu tenho esse candle aqui, ó. Eu quero fazer a compra desse gatilho aqui. Então, eu vou tentar entrar no melhor ponto e meu alvo vai ser aqui. Simples assim. Eu tenho que ter essa objetividade. Então, quando você trabalha com os ranges maiores, então essa objetividade ela vai mudando e vai ampliando também, porque você vai vendo que o movimento do mercado é como se fosse candles grandes subindo e descendo. Então se a gente considera, teve um candle aqui, aí depois tem outro candle aqui, desceu, 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 desceu. Se você considera que houve um gatilho de venda aqui, um tempo maior, o mercado não vai subir, procurar pegar no melhor ponto, para depois voltar. E aonde que ele vai voltar depois que ele pegar no melhor ponto? Nessa região aqui, ó. Esse rapaz aqui. Então, chegou, foi lá no melhor ponto, entendeu? E veio voltando. Qual seria o alvo dessa venda? Essa região aqui embaixo. Mesmo que seja num movimento grande assim. Se tem uma compra, qual que é o alvo? A região de cima. Como é que eu sei que vai lá? Ele tem que, como está numa tendência de alta, o que o mercado vai ter que fazer é quebrar uma estrutura. Vamos lá. Nós tínhamos aqui essa linha de tendência. Quando ele começou a cair, aqui. Rompeu, mas não deu gatilho. Reposicionaria ela aqui. Rompeu, o gatilho veio dar mais embaixo. Reposicionaria ela aqui. Rompeu e rompeu essa junto. Beleza. Onde que eu espero o preço voltar? Agora eu tenho esse fundo aqui, ó. Candle
Gatilho com referência. Pronto. Esse aqui é meu fundo. Se você quiser utilizar o candle referência, pode utilizar. Porque como você que vai especular o preço, você pode especular da seguinte forma. Se o preço voltar aqui, eu faço a operação. Se o preço voltar nesse range maior aqui, aqui em cima e embora, beleza, vai ser em mim. Se você quer especular sempre nas melhores posições, o referência sempre é a melhor posição. Mas muitas vezes você não vai fazer trades em função de buscar nesse ponto. Beleza? Então se você está aqui, ó, o mercado rompeu o topo aqui, ó, quando ele voltar nessa região de valor aqui, você aguarda, porque daí ele vai buscar lá em cima. Mas tipo, é obrigatório lá em cima, até que porque normalmente tem que fazer um topo duplo para o mercado reverter. Então, como ele rompeu esse topo aqui, ó, ele pelo menos tem que testar essa região aqui, ó. Essa região aqui ele tem que testar. Essa região aqui ele tem que testar. Perfeito? Então aqui chegou no alvo? Sim, aqui chegou no alvo. Vamos marcar lá o candle referência aqui, ó. E gatilho. Pra gente ver se chegou no alvo. Tô com um novo fundo. Beleza, tô com esse fundo aqui agora. Ó, esse gatilho de venda aqui, ó. Já que entendemos agora a questão, não tomaria stop. Não tomaria stop. Esse gatilho de venda aqui não tomaria stop. Esse aqui não tomaria stop. Os de compra, muito menos. Que seguindo a tendência aqui, todos os gatilhos de compra aqui deram gain. Todos, todos. Esse gatilho de compra aqui, ó. Deu gain. Aqui deu gatilho de compra? Não. Aqui deu gatilho de compra? Deu. Deu gain. Ele foi buscar que região? Daí ele veio aqui em cima, ó. Tá vendo? Chegou aqui em cima, começou a cair. Quando ele começa a cair, onde que ele vai buscar? Primeiro aqui embaixo. Ah, deu gatilho. Primeiro ele vai entrar nessa zona. Se ele romper essa zona, ele busca a outra. Então você tá aqui, ó, e tem esse candle e tem esse candle aqui que é o gatilho dele. Se der um gatilho de compra aqui, onde é que esse preço tende a buscar? Enquanto ele não, como aqui, ó, não chegou a dar gatilho de compra, mas ele buscou essa região. Aqui ele parece que renovou o topo. Não, não renovou o topo. Então nós ficamos aqui com esse candle aqui, ó, e esse outro aqui caindo. Lembrando que eu tô aqui embaixo, que já marcado também, né? Mas vamos lá, vamos marcar esse daqui, ó. E o preço volta, continua caindo, volta, ó. Ele cria uma zona. Então, as zonas quando são muito perto assim fica meio bagunçado, né? Mas pelo menos você é importante que você entenda isso, porque você faz um trade com esse engolfo aqui, ó. Você tá vendo que tem esse rapazinho aqui sofrendo um gatilho. Então você tem essa região aqui para alvo. Você faz essa compra, esse aqui é seu alvo. Enquanto o mercado não mostra um rompimento, você quer fazer o contra-tendência, é isso aí. Aqui, ó, pegou, começou a subir, foi embora, foi embora, foi embora. Voltou aqui, ó, gatilho de compra, certo? Gatilho de compra. Ali, ó, gatilhinho de compra. Você pegou aqui embaixo que seja, essa região aqui em cima compreenderá sempre o candle referência com o candle gatilho. Essa aqui é a zona. Então tá dando um gatilho de compra aqui. Por que você vai fazer? É mais interessante você fazer quando distancia. Por isso que eu falo que sempre que o mercado anda 350 pontos. Vamos ver quanto que ele desceu aqui, ó. 371 pontos. Ah, a partir daqui você poderia pensar em aguardar a reversão? Sim. Você já viu que ele está fazendo um pullback, então a partir daqui você já pode. Deu 670 pontos. Perfeito. 670 pontos significa se ele cria reversão aqui, ele vai vir agora tentar romper esse topo aqui, ó. Chegou na região, então você faz uma compra aqui, ó. A melhor compra seria aqui, ó. Quando o mercado volta realmente nessa região ali. Aqui, ó. Esse ponto aqui, quando o mercado volta aqui nesse pontinho aqui, ó. Você vê que daí sim, ó. É quando ele decide vir testar o topo lá, ó. Em cima. Percebe? Ele poderia ter só tocado aqui, ó. E ido embora. Poderia. Eu prefiro sempre aguardar no melhor ponto. O melhor ponto é o referência. Perfeito. Vamos ver outro gatilho que teria dado um stop alguma coisa aqui. Gain. Gain. Até esse engolfo aqui, gain.
Gatilho tipo 1, desceu. Ó, vamos seguir a técnica. Gatilho. Veio aqui no melhor ponto. Ó, apagou. Se você tiver isso aqui por alvo, beleza? Você vai conseguir ter êxito. O mercado ele tá fazendo aqui, ó. Pelo aqui. Essa região de referência e a região de referência aqui embaixo é com esse aqui. Então, essa seria uma venda boa para você buscar aqui, ó. Ele deu gatilho aqui e você vai estar pensando, bom, qual que é a próxima região? É essa aqui. Tendo referência, esse vermelho com o candle gatilho. Ótimo. Olha essa venda aqui, ó. Deu o gatilhozinho, veio até aqui, deu um novo ponto aqui, ó, com um novo gatilho. Perfeito. Você fala, não, vou continuar na operação, o mercado vem aqui no melhor ponto ainda. Esse ponto é o ponto do alvo. Vamos marcar aqui o nosso referência, aqui o nosso gatilho. Aqui, ó. Pronto. Aqui ele já tocou, tentou cair. Aqui ele não chega a tocar. Percebe que ele não chega a tocar aqui? Ele vem aqui, ó, em quadrante com essa outra aqui, ó. Quando ele entra nessa região, que é a região de topo, aí sim, para quem esperou esse gatilho aqui, ó, aí vem embora. Eu quis fazer uma venda. Perfeito? Compra. Gatilho de compra, volta no melhor ponto, ainda vem aqui em cima. Aqui em cima, candlezinho aí, né? Micro movimento, gente. Micro movimento. Quando rompe um fundo desse, você fala assim, ah, esperei romper. Esperou romper, esse fundo vai ser testado depois, como aqui foi testado. Você tem como saber que hora que vai ser testado? A partir do candle que rompe, o candle stop, ele já pode ser testado. Qual que é o candle stop desse fundo aqui, ó? Esse doji aqui, ó. Vamos aproximar. Qual seria o candle stop desse fundo aqui, ó? Esse doji. Rompeu o doji, veio, testou. Não somos nós que dizemos a hora que ele vem testar essa região aqui. Perfeito? Então, se fosse para operar compras, o tempo todo nesse dia aqui, em todos os gatilhos de compra, você teria algum gain. Por menor que seja o gain, você teria um gain. Basta você conseguisse entrar na melhor posição. No caso, a melhor posição a favor da tendência é entre os 50% e esse fundo aqui. Beleza? Entre os 50% a favor da tendência e o fundo. Se for caindo, 50% é a região de topo. Se for contra a tendência, o melhor ponto é entrar no candle de stop ou atrás dessa zona aqui. Beleza? Eu, Santana, eu dei uma vasculhada em todos os gatilhos de venda e de compra desse dia aqui. Aquele lá eu sei que seria um stop, porque ele realmente, depois que ele rompe, eu vou mostrar para o senhor aqui, depois que ele rompe, seria muito difícil conseguir entrar aqui, vamos dizer assim, com o gain desse. Isso aqui, ó. Vamos supor que tivesse entrado aqui mesmo, que fosse 50%. Ó. Ele desceu um pouquinho, a gente espera a formação do gatilho 3 e ele descer, ó, que nem formou o gatilho 3. Não puxaria aqui para o 00, por quê? Porque ficaria muito curto. Esse aqui, quando sobe, ó, ele sobe. Se tivesse entrado no 50%, o mercado não voltaria aqui e toparia a gente aqui nesse candle. Porque desse candle aqui, ó, referência, o candle de stop é esse rapaz aqui, ó. Eu colocaria uma pontuação aí acima dele e seríamos estopados. Simplesmente porque não seguimos a tendência, beleza? Então aqui seria um stop. Vamos dizer assim. Esse aí foi o que eu vi. Que deu candle stop. Os demais, em todos os gatilhos de venda ou de compra, praticamente eles deram gain. Ó, isso aqui, como é que o senhor, como é que poderia considerar aqui, ó? Por isso que tem que esperar uma volta. Esses assim, eu não considero gatilho. Se o senhor falar assim, ah, deu um gatilho aqui, você não contabilizou lá naqueles seus loss. É porque é gatilho de fundo, ó. Ele já está no próprio fundo aqui, ó.
Então não dá para contabilizar. Aqui em cima aqui já dá para contabilizar esse tipo de gatilho de venda. Então ele tem que andar um pouco. Ele não pode estar próximo do topo e o para compra ele não pode estar próximo do fundo para fazer a venda. Então o mercado subiu um tanto aqui, ó, quando ele der gatilho de venda é mais interessante. Assim como ele desceu, desceu, desceu. Aí deu gatilho de compra é mais interessante. Desceu, desceu, desceu. Vamos ver que hora que ele dá um gatilho de compra aqui, ó. Aqui ele dá gatilho de compra. É mais interessante. Beleza? Olha aí, ó. Analisar todo o gatilho de compra ou mesmo os de venda. De venda, ó. Veio, brigou aqui entre as regiões, ó. É um bate-bate. Se você entende essa cirandinha, você vai mudar a expectativa dentro do mercado. Mudou a expectativa? Vai fazer que nem um conhecido que eu tenho, que ele opera de 50 a 100 contratos, pegando 30 pontos. Então, cada vez que ele faz uma operação, ele pega 300 reais. Às vezes a operação é um pouco mais longa, chega a pegar 50 pontos. Aí ele, mesmo assim, 50 contratos, 50 pontos, são 500 reais. E o cara faz uns 4, 5, 6 trades desse e ele fecha a meta dele do dia. Esse é o normal dele, né? É só tradinho curto mesmo. Ele olha assim e fala, poxa, olha só, deu gatilho. Ah, qual que é a minha zona aí que eu posso esperar? Pode vir aqui, ó. Candles, referência, cadê o gatilhão aqui, ó? Esse é o gatilho, então pronto, gatilho forte. Então essa venda aqui, ó, ele entra aqui para buscar até aqui. É isso que ele faz. Deixa eu ver aqui, ó. Daria 50 pontos, ó. Assim, ó, aqui, isso aqui ele já bateria uma meta. Aqui, ó. Candle, referência e o candle gatilho. O mercado veio e deu um gatilho. Qual que é o alvo? É aqui, ó. Deu gatilho. É um repique só. Bate e vem aqui de novo. É teu alvo. Ah, por que, que o mercado não veio aqui embaixo? Porque aqui já é o alvo. Referência o gatilho. Isso aqui já é o alvo. Garanto que se vocês pegarem a noção disso aqui, ó, vocês vão parar de tomar stop. O mercado tá aqui, ó. Com esse gatilho. Deixa eu ver se não tem um lá de baixo. É isso mesmo, ó. Esse aqui, com esse gatilho. O mercado deu aqui, ó. Gatilho de venda. Iria aqui em cima, não chegaria a estopar, porque se entrou no 50%, ele veio até o fundo aqui, ó, deu oportunidade de sair de novo. Beleza? Mas não testou aqui. Deveria ter testado. Aí você veja, né? Um detalhe de visão, né? Ele voltou lá em cima, ó, rompeu esse topo aqui um pouquinho. Então ele vai deixar esse fundo pra gente. Ah, tudo bem, não testou aqui. Não, ele não testou aqui, realmente. Mas ele deixou esse fundo aqui agora. Então o mercado aqui, ó, nesse gatilho de venda, ele vem para testar esse fundo. Beleza? E se ele rompe direto, sem dar gatilhos, esse topo? Primeiro lugar que ele testa é essa região de topo. Agora, quando o joguinho é desse jeito aqui, ó, rapaz, tem que ficar bem esperto, ó. Quando rompe aqui, ó, ele vai deixar um novo fundo. Aqui, ó. Referência e gatilho. Gatilho de venda. É um gatilho de venda, mas ele já está próximo a essa região aqui. Então, você entrou no meio aqui, ó, você tem que sair. Se você não sair, você tem que saber segurar até o candle stop. Aqui não chegou a dar o candle stop e o mercado veio depois aqui nessa região. Então aqui eu não considero stop loss. Stop loss só quando dá o candle de stop, ele rompe o candle de stop. Pegou aqui, ó. Gatilho de venda e foi. Gatilho de compra, voltou no melhor ponto e veio e pagou. Então, tanto para cima quanto para baixo, qualquer gatilho que você tenha visto aí, ele pagou alguma coisa. Basta que vocês saibam ver essa questão das zonas de valor. Beleza, gente? Pessoal, mais uma vez, eu vou pedir para vocês que deixem seus comentários aí, deixem suas dúvidas também. Se estiver apreciando os estudos aqui do canal, peço que vocês possam compartilhar aí. Eu estou numa luta para alcançar aí os 1000 inscritos aí, mas não tá fácil não. E mais para frente aí, conforme for desenvolvendo essa turma aqui, eu vou providenciar assim várias coisas aí que vai ser bem legal para todo mundo, entendeu? Que vai poder interar todo mundo aí num gráfico ao vivo, entendeu? Então eu quero aproximar todo mundo aí que estiver começando junto com o canal, mas eu vou ter que fazer isso um pouco mais para frente. E eu vou ter mais um filho agora, mais um herdeiro aí, então minha vida ela tá um
um pouco corrida aqui na parte real aqui, beleza? Mas não vou deixar de fazer vídeo para vocês, nem nada em relação a isso aí. Vou continuar firme aí para poder ajudar vocês naquilo que eu puder, beleza? No mais, desejo a todos aí bons trades, bons estudos. Espero ter ajudado de alguma outra forma o senhor Santana aí e outros aí a ver o que pode levar uma operação ao stop. É justamente não compreender aquilo que o preço está fazendo no momento e a tendência principal. Operou a favor dela, buscar os gatilhos de compra aqui, sabendo ver os alvos, como eu expliquei para vocês. Perfeito, 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 perfeito. Beleza? Um forte abraço para todo mundo aí, ó, e bons estudos.